Olá, graça e paz, tudo bem com você? Veja só, você já sentiu como se estivesse em uma batalha mental constante? Como se pensamentos negativos e dúvidas tentassem te paralisar? Nós vamos ver isso hoje nesse vídeo. Eu sou o pastor Júnior Ataíde, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você ainda não está inscrito, faça isso agora e acione o sininho para que você possa ser notificado cada vez que tiver um vídeo novo, ok? Então vamos lá. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre a importância de renovar a mente e de substituir pensamentos errados por pensamentos corretos. Mas hoje vamos dar um passo adiante. Nosso tema hoje é como manter uma mentalidade vitoriosa em Cristo, mesmo diante das lutas da vida, ok? Me acompanhe então. Hoje nós vamos aprender aqui juntos princípios bíblicos poderosos para vencer essa batalha e para fortalecer nossa mente na palavra de Deus. O primeiro princípio que eu quero trazer aqui para nós meditarmos é: a mente é um campo de batalha espiritual. Lá no livro de Efésios, capítulo 6, verso 12, diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados e contra os potestades. Veja que o inimigo sabe que se ele controlar a nossa mente, ele pode influenciar nossas decisões e nossas ações. Então a estratégia do diabo na mente humana é a seguinte: primeiro, plantar dúvida. Será que Deus realmente se importa comigo? Ele distorce a verdade. Ele te leva a pensar assim: isso não é pecado, todo mundo faz. Ele também semeia medo e insegurança. Você não vai conseguir fazer isso, não vai conseguir vencer isso. Então, por exemplo, a tentação de Jesus no deserto, lá em Mateus capítulo 4, Satanás tentou atacar Jesus por meio de distorções da palavra. E a resposta de Jesus para ele foi a seguinte: está escrito. Isso nos ensina que a palavra de Deus é a nossa maior arma contra os ataques na mente. Se não vencermos a batalha na mente, ela afetará nossas emoções, nossas atitudes e até nosso destino espiritual. Um segundo princípio ainda é o seguinte: como desenvolver uma mentalidade então vitoriosa? A primeira dica aqui: alimente sua mente com a palavra de Deus. Lá em Mateus capítulo 4, verso 4, Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, assim como o corpo precisa de alimento para se fortalecer, a mente também precisa da palavra de Deus diariamente. O que você está alimentando aí na sua mente? Se nos alimentarmos com medo, ansiedade, com incredulidade, a nossa mente vai ser fraca. Mas se nós alimentarmos a mente com a palavra, a nossa mente vai se fortalecer. Uma dica aqui muito importante é a seguinte: estabeleça um horário fixo para você ler e para você meditar a Bíblia diariamente. Isso é muito importante. Escreva versículos e cole em locais visíveis, porque isso vai te ajudar também. Segunda dica: vigie seus pensamentos e rejeite os negativos. Filipenses 4:8 diz assim: tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, seja isso que ocupe a vossa mente. Então nem todo pensamento que temos vem de Deus, e nós precisamos discernir o que é de Deus. Por exemplo, um pensamento errado que muitas vezes vem: eu não sou capaz. A Bíblia diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Então uma dica prática aqui é o seguinte: sempre que um pensamento negativo surgir, questione, busque discernimento de Deus, porque isso, por exemplo, pensar assim: isso está alinhado com a palavra de Deus? Isso está me aproximando ou afastando de Deus? São reflexões que precisamos ter. Uma terceira dica ainda: tenha uma mente fortalecida pela oração e adoração. Filipenses 4, versículos 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. A oração é um escudo contra os ataques do inimigo. E a adoração muda a nossa perspectiva também. Quando adoramos, nós tiramos os olhos das circunstâncias e colocamos em Deus, ok? Por exemplo, Davi ele enfrentou Golias lá em 1 Samuel 17. Em vez de focar no tamanho do gigante, ele focou no poder de Deus. Então aqui fica para nós também uma dica prática muito importante: separe momentos no seu dia para a oração e adoração, mesmo em meio à sua correria, Outra dica ainda interessante é o seguinte: desenvolva o hábito da gratidão.
1 Tessalonicenses capítulo 5, 18 diz assim: em tudo dai graças. A gratidão, ela fortalece a mente e combate a murmuração, reclamação. Veja só um exemplo interessante, foi o povo de Israel. Quando eles estavam no deserto, reclamavam o tempo todo e isso os impediu de entrar na terra prometida. Então uma dica prática aqui para nós dentro desse item é o seguinte: comece um diário de gratidão, escreva 3 coisas pelas quais você é grato todo dia. Um terceiro princípio ainda é como permanecer firme na transformação da mente. Agora que nós aprendemos aqui como desenvolver uma mentalidade vitoriosa, como manter essa transformação constante, vamos seguir aqui em mais algumas dicas interessantes. Tenha comunhão com pessoas que fortalecem a sua fé. Lá em Provérbios 27, 17 diz assim: assim como o ferro que afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Veja só, relacionamentos influenciam nossa mentalidade também. E uma dica prática dentro disso é: caminhe com pessoas que te incentivam na fé, não pessoas que te afastam ou que não creem em Deus. Segunda dica: renove sua mente diariamente. Romanos 12, 2, que é o nosso texto básico aqui desses vídeos, diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A renovação da mente, ela não acontece de uma vez, ela é um processo diário. É a maturidade, as situações do dia a dia. Uma dica prática é ler a Bíblia todos os dias, nem que seja um versículo para sua meditação. Uma outra dica ainda: declare a palavra de Deus sobre sua vida, Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. As suas palavras, elas afetam a sua mentalidade. Então uma dica prática também é você declarar versículos e promessas de Deus para a sua vida em voz alta. É isso mesmo, em voz alta, no momento teu de oração, de intimidade com Deus, faça isso. Então veja, queridos, finalizando aqui, concluindo esse vídeo de hoje, a batalha da mente, ela é real, mas nós podemos vencê-la com a palavra, com vigilância, com oração e com a gratidão e adoração. Precisamos renovar nossa mente diariamente para podermos viver de acordo com a vontade de Deus. Então eu queria deixar aqui uma pergunta para você refletir: qual desses passos que eu falei aqui você vai aplicar hoje na sua vida? E um desafio que eu deixo para você aqui da semana é o seguinte: escolha um versículo que fala sobre vitória na mente e medite nele todos os dias. Se esse vídeo aqui te ajudou, curta, comente, compartilhe. Como eu disse lá no início, inscreva-se no canal para mais conteúdo sobre a renovação da mente e da vida cristã. Eu quero deixar aqui para você uma palavra de bênção, dizer assim que em nome de Jesus, que a tua mente seja ocupada por aquilo que é lá do alto, como diz aqui a palavra do apóstolo Paulo. Amém? Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, na próxima semana. Um abraço.